a todo o Brasil e também ao mundo. Mas agora nós vamos ao comentário dela, comentário sempre forte, que é um jornal, né? Jussara Galto, bom dia, Jussara, tudo bem? Bom dia, Dilson. Bom dia, Gabriel. Bom dia a todos vocês, meus amores, onde quer que vocês estejam, em qualquer horário. E hoje, como eu tenho coisas bem desagradáveis para falar no final, ou nem tanto hoje. Mas eu vou começar falando de uma história muito bonita. Uma história de príncipes e princesas. E que não é invenção, que não é fantasia, que aconteceu realmente. Mas agora, verificando acompanhando essa situação da guerra Israel e Irã, e vendo quanto Israel está sendo vítima, e vitimizado também por todo o cretino do mundo, por toda a pessoa sem cultura, sem conhecimento, sem gratidão, que se colocam ao lado dos terroristas, mas o resto da humanidade, graças a Deus, estamos todos juntos, somos todos Israel. Mas há muitos anos atrás, olha gente, muitos anos, eu aprendi a ler com 4 anos, então eu já comecei a participar do mundo muito cedo. E como eu tive a sorte, a felicidade, talvez por isso eu tivesse aprendido a ler tão cedo, porque meu pai tinha um pouco mais de estudo e ele trabalhava num lugar onde passava trem todos os dias. Ele era o agente da aviação férrea. E desde muito pequenininho eu estava sempre ali junto com ele. E até participando, ele era telegrafista, eu aprendi também o alfabeto Morse, enfim. Mas nós já recebíamos todas as semanas a maior revista do Brasil, eu acho que era a única, grande mesmo, tinha uma outra que era de moda, mas se chamava Cruzeiro. E essa revista Cruzeiro, quando tinha assim, né, todas as novidades, todas as notícias, a imprensa naquela época era razoavelmente séria, não se chamava mídia, chamava imprensa mesmo. Então, rolou uma história naquela época, fiquei eu sabendo, pela revista Cruzeiro, que havia um país chamado Irã, cujo rei não era chamado de rei, era chamado de Shah, e se chamava Chá da Pérsia, porque vocês já estão sabendo, né, que Irã é onde foi a Pérsia antigamente. Então, aí apareceu essa história, apareceu ontem, eu vi um susto quando eu olhei para a fotografia dessa pessoa, que dizia ali, rei da Pérsia, já pensa em voltar, já está participando por fora, mas está participando de todo esse acontecimento, que para ele é o mais importante dos últimos 60 anos, eu imagino, de toda a vida dele. Então, mas antes dele nascer, o pai dele, que era igual a ele, por isso que eu levei um susto, igualzinho. O pai dele era casado com uma linda mulher chamada Soraya, que era também atriz de cinema por lá no Oriente Médio. Mas era linda, imagina. A gente vivendo aqui há 70, 80 anos, 60, 75 anos atrás, no interior do Rio Grande do Sul, onde a única coisa diferente era um trem de passageiros que passava de manhã e de tarde, e indo para Livramento e voltando de Livramento, enfim, tinha muito trem de carga também. Mas isso não contava. Isso não era feio, eram feios, coitados. Mas eu fiquei sabendo, né, que o Shah da Pérsia, Reza Pahlavi, ele precisava legalmente, era uma exigência legal no país do Irã, que o rei tivesse uma prole, tivesse uma geração, deixasse filhos, para assumir depois o poder no lugar dele, porque lá naquele país, no Irã, ninguém imaginava que fossem aparecer aqueles xiitas fanáticos, né, religiosos completamente, sei lá, enlouquecidos pela religião, por uma ditadura, por poder. Isso seria mais ou menos normal, né? Bom, acontece que ela não conseguia engravidar, de jeito nenhum. Isso aí virou notícia. Isso era só o que se falava naquela época. Já tinha, então, eu acho, uma revista chamada também Noite Ilustrada, e era nas rádios, não tinha televisão ainda. Só se falava na princesa Soraya, que não conseguia engravidar, e por conta disso ia ter que perder o casamento. Era uma história muito triste, né? Porque eram super mega apaixonados, os dois. E
a lei exigia que ele tomasse outra esposa. E aí ela ficava sendo a primeira e a outra a segunda, evidentemente. Só que ela já era mais moderninha, já eram tempos modernos, né? Já era metade do século XX. Ela não aceitou, ela não quis, porque as antepassadas dela em todos os lugares do mundo, se tivesse que acontecer, acontecia, pronto. Mas ela já estava, né? Já tinha um pouquinho mais de luz, não aceitou. E não aceitou, e ele postou, e a gente acompanhando aquela história toda, né? O rei atrás da rainha, a rainha não queria, não queria saber, não queria dividi-lo com outra. Isso aí demorou um tempo. Aí ele teve que ceder, né? Ela não queria, então ele teve que casar com outra. E para isso teve que se divorciar dela. Imagine o chororô. Eram as mulheres de todas as idades. Claro que a única pirralha que não entendia aquilo era eu. As outras todas eram da minha mãe, as mulheres amigas delas, adultas e tal. Ah, todo mundo morrendo de pena da Soraya. E ela tinha os olhos verdes, lindíssimos, grandes. E era chiquérrima. O luxo inimaginável para nossa, para nossa, para nossa geração ali naquele lugar, aqui no Rio Grande do Sul, lá nas bibocas. Aquilo era uma coisa assim que a gente nem tinha como comparar. Ué, depois veio o cinema e a gente começou a ver coisas iguais repetindo nos cinemas. Bem, mas aí houve o divórcio. E ele casou, logo depois, com uma outra, também lindíssima, imagina, né? Todo aquele dinheiro, aquela grana, aquelas joias fantásticas, eram pérolas brilhantes, diamantes, esmeraldas e as pedras, aquelas azul, água marinha, e não sei mais o que. Bem, era tudo muito lindo. Casou de novo, e a gente teve que aguentar a outra esposa dele, né? A Soraya não queria, a gente também não queria. Mas aí a outra ficou e a Soraya saiu de cena. E aí a gente ficou torcendo por essa outra. Ela, acabei dizendo dela, acho que sim, né? Bom, eu sei que ela perdeu um filho para ele, que é esse que apareceu ontem e que agora vocês vão vê-lo com frequência, porque talvez, é provável, pelo menos no começo, ele volte, porque o povo iraniano, apesar de não ser muito bem tratado pelo Chapa, o pai desse aí, eles não viviam tão mal como vivem hoje. Hoje é uma ditadura absurda que a religião impõe. Que os ayatolás, né? Vamos combinar, um bando de louco. Bueno, então, vocês, como eu disse, vão se acostumar a vê-lo. Faradiba, o nome da mãe dele. Faradiba. E ele também já casou com, claro, esse é filho, né? Ele tem 65 anos agora. E provavelmente volte para Irã para ser, não sei se o rei, o imperador, ou vai ser eleito, né? Vão fazer uma eleição e vão eleger o presidente, não sei. O futuro a Deus pertence. Mas eu só quis contar isso para vocês, porque ontem, assim, ó, eu fiquei horas remoendo essa história, me lembrando tudo, como é que aconteceu, para hoje até repetir para vocês, porque foi uma história, assim, muito fantástica, muito bonita, muito, né, como é que se chama? Muito melosa, né? Uma coisa assim. Hoje nós diríamos, isso é dramalhão mexicano, mas foi um dramalhão persa, assim, muito bonito, muito cheio de joias, muito cheio de idas e vindas, declarações de amor, etc. Coisa que hoje a gente não está mais acostumada, né? Descasa, tudo numa boa, ninguém mais protesta como a Soraya. A Soraya protestou, não quis, ficou sem marido, nunca mais casou. Bueno, mas temos também outras notícias boas, bem boas mesmo, que são tá? Foi aceita a, a CPMI, acho que é mista, para examinar esse penúltimo escândalo, porque o último já é o do futebol, né? Que a gente ainda nem sabe muitos detalhes. Então, já vou falar no último que a gente conhece bem, que é o roubo da aposentadoria dos velhinhos, né? Da Jussara e de todos os milhões de velhinhos desse Brasil. Então, ficou as caixas uns 2 ou 3 meses nesse balança, mas não cai. Não queriam. O Alcolumbre se negava e, diga-se de passagem, né, causando zero surpresa, porque ele é um cafajeste, um sem vergonha, um cara que tinha que estar preso, porque tanto que já prejudicou o Brasil, crime de lesa pátria, ele já cometeu um monte, e há anos. Ele já foi presidente do Senado,
depois saiu, ficou 4 anos fora, entrou um tão ruim ou pior que ele, que é o Pacheco, que acho até, povo do Paraná, eu sei que nós temos ouvintes lá, telespectadores lá, vocês abram o olho, porque o Pacheco vem para governador, acho que ele não tem nem que ser síndico de prédio, porque é um bandido, é um ladrão, é um sem vergonha, é um político de última categoria, nos prejudicou o Brasil, e ainda por cima é o advogado, e é por isso que ele ficou no bolso, né, do Supremo Tribunal Federal, porque ele era advogado da empresa lá responsável pelo acidente, pelo desastre de Brumadinho. E fazendo um parêntese, teve socorro imediato, muito, muito eficiente, com a melhor qualidade, com a melhor tecnologia oferecida por Israel, que mandou dezenas ou centenas de homens altamente especializados, homens e mulheres, altamente especializados para ajudar naquela tragédia. O resto dos países sentiu muito, condolências, etc., mas ninguém se coçou. Mas Israel chegou junto e ajudou muito, porque nós não tínhamos nada, porque os governos, né, estadual e federal naquela época, deu a mínima. Que, aliás, se não era a Dilma, era o ladrão. Não era antes, era o ladrão. E as coisas ocorreram assim, daquela forma, e dali para pior, porque houve um processo, houve condenações, as indenizações, não sei se alguma coisa já foi paga, mas graças ao trabalho, o trabalho perverso do Pacheco, o Supremo, para manter o rabo dele preso, nunca julgou e ele ficou com o Supremo com o pé no pescoço do Pacheco e o Pacheco com o pé no rosto, no pescoço das vítimas de Brumadinho e no pescoço de todos nós, porque todos nós sofríamos com isso. Foi uma luta que durou muitos anos, muita crítica, muita falação sobre o assunto e para nada, né? Porque não resolveu. Não sei até agora se já pagaram alguma coisa ou se ainda não pagaram nada. Mas a verdade é que o processo existe, está lá. O Supremo sentado em cima, porque é tudo conluiado. É tudo linkado. Ali, na canalice, é verdade. Ninguém solta a mão de ninguém. Ali eles ficam unidos e é um toma lá da cá. E quem sofre são os pagadores dos salários deles, que somos nós. Nós que trabalhamos, nós que pagamos impostos. Eles são isentos, não pagam nem imposto de renda. Talvez a maioria de vocês não saibam. Os deputados não pagam imposto de renda. O Congresso não paga imposto de renda. É essa coisa maluca aí, né, que só se beneficia quem deveria estar suando, trabalhando a nosso favor. Mas não, nós só levamos o cravo e eles só levam o bem bom. Com eles nada acontece, nem processo, nada. Eis aí, falando no mesmo assunto ainda, o irmão do Cachaça. E ele roubou notoriamente, todo mundo sabe, ele não está ainda no inquérito. Não estão nem investigando ele, muito menos processando. Não chegou lá ainda. E, dependendo deles, e se todos eles, enquanto continuarem ali, no poder, isso vai rolar do mesmo jeito. Agora, está para acontecer. Eu tenho muita esperança que aconteça uma grande reviravolta e está assim, ó, está chegando, está na porta. E se algumas pessoas, às vezes, até me interpelam, sabe se não está demorando demais? Gente, nós estamos falando em processos judiciais. Vocês até parece que não vivem no Brasil, quem me cobra, e quem me cobra deve cobrar de outros também. Como é que está demorando? Os americanos já vão resolver. Não é assim. Vocês estão acostumados aqui no Brasil, um processo... Eu tenho um processo na justiça, estou sempre empurrando e cutucando, faz 30 anos que ele anda um pouquinho para, 30 anos. Nós estamos desde janeiro, desde que o Trump assumiu, e que começaram, né, os auxiliares dele começaram a fazer as denúncias sobre o dinheiro que a esquerda americana jogou sobre o Brasil, sobre o Brasil não, né? Sobre meia dúzia de brasileiros, onde envolve o judiciário
envolve o Ministério Público e envolve quase toda a classe política. Muita grana foi derrubada em cima deles para que eles derrubassem, tentassem, né? E conseguiram, pelo menos, tirar do poder. Eles conseguiram. Não derrubaram porque o Bolsonaro tinha um pão, né? Literalmente falando, bate, bate. Quanto mais bate, mais ele cresce. Então, hoje ele se agigantou, ele está maior hoje do que estava quando perdeu, entre aspas, a eleição, quando tiraram, porque, segundo as palavras do hoje presidente do Supremo Tribunal Federal, eleição não se ganha, eleição se toma. Entendeu, Mané? Foi o que aconteceu. Para que ganhar a eleição? Para quê? Se pode chegar lá do mesmo jeito. E foi o que fizeram conosco. E se Deus quiser, essa página malévola da nossa história está chegando ao fim. E uma notícia boa sobre isso, mas não terminei de falar no assunto do INSS. Uma resposta boa, que eu vi hoje na internet, talvez vocês tenham visto também, que a justiça americana deu 21 dias para esse que se acha Supremo, para esse que se acha Deus, para que ele responda à intimação que ele recebeu. Porque ele vai ter que comparecer. Ele é réu. Se ele não comparecer, acontece lá que nem aqui. O judiciário, quem já teve algum processo e perdeu ou ganhou por conta de que o réu não compareceu, sabe o que eu estou falando. Ele tem um prazo. Se ele não se defender, não aparecer, não comparecer na audiência, ele vai perder essa causa. Ele vai ser julgado à revelia. Oh, que bom. Que tudo, né, meu Deus? Obrigada. Então, e aí ele está sujeito, né, aos rigores da lei. E a lei americana não brinca em serviço. Eles estão acostumados aqui que o ladrão, que o fascínio, que o bandido sai da delegacia horas antes, aqui no Rio Grande do Sul, os brigadianos. Os brigadianos ficam lá na polícia fazendo aquele trabalho que eles têm que fazer, o policial faz o trabalho dele. Os brigadianos também. Mas aí já vem uma ordem lá de cima, que é do judiciário, né? A gente sabe. E o ladrão vai embora, o bandido vai embora, o meliante vai embora. E a polícia fica lá, e os brigadianos ficam lá, enchendo papelada. Pra nada, né? Pra nada, porque aqueles julgamentos não vão dar em nada. Porque também se der em alguma coisa, se houver uma instrução processual, como deve ser, como reza o quadro, como reza o código, chega lá na frente, pega 200, 300 anos de cadeia. Aí é uma coisa mais especial, né? Aí tem que ir lá pro Supremo, e o Supremo dá uma canetada e solta. Talvez até caia na mão do Toffoli, aquele cretino sem vergonha, ladrão, irresponsável, rábula, pior dos rábulas, porque eu conheci muito rábula bom, quer dizer, ele não tem nem carteira da OAB, e vai dar uma canetada e vai soltar um cara de 400 anos, como já soltou dezenas. E a gente costuma citar o caso lá do Rio de Janeiro, né, do ex-governador, porque eram 400 anos de cadeia. Então, é o caso, assim, acho que o mais clamoroso, o mais gritante de todos. Mas, de organização criminosa também sai. Só dá uma... E não é com bique, hein? Quem assina com bique é o Bolsonaro. Eles assinam com canetas caríssimas. Eles têm todo um... Eles têm... Dá nojo, né? Dá nojo, dá vontade de vomitar. Eles têm um funcionário, cada um dos ministros tem um funcionário que só tem uma incumbência, que é de colocar a capa preta, cada um no seu, cada escravo no seu senhor, coloca a capa preta, e aí eles ficam lá, né, balaqueando, aparecendo. Aqui, pra cá, pra lá e tal. Na hora de sair, o mesmo funcionário. E recebe o que nenhum operário recebe num ano. Isso aí só o que pega a capa, o que bota a capa e tira a capa. Ele recebe por mês o que nós, aposentados, não recebemos num ano.
É muito triste essa situação. Nós temos o segundo judiciário mais caro do mundo. Nós temos. Só quem paga mais o judiciário, paz, meus senhores, é El Salvador. Porque, por causa dos juízes corruptos, por causa do Supremo também, lá, não sei como é que chama, corrupto, eles tiveram, assim, ó, nos braços, né, sobre a criminalidade muitos anos. Não existia mais nada que prestasse em termos de polícia e justiça, não pelos policiais, mas pelo judiciário. Então, hoje ele tem que pagar muito bem para que ninguém supere que compre um juiz daqueles. Lá eles não se vendem, são incompráveis. Mas não é porque são honestos, é porque ganham muito para não se corromper. E aqui ganham muito para se corromper. Nem dá, dizendo que é da parte deles, não dá nem para dizer que é corrupção. Porque para eles, na cabeça deles, é a lei. Eles é que fazem a lei. Eles é que determinam. E a gente só, sim senhor, que bom que eu possa colaborar para que o senhor ganhe quase 100 mil reais por mês só de salário, muito acima do teto. Que bom, né? Que a gente é escravo para isso. Ah, me poupe, sem hipocrisia. Cada vez que eu penso que eu vou comprar uma coisa no supermercado, eu me lembro que esses bandidos nem vão ao supermercado, imagina. Imagina. Isso aí só iam quando eles eram ou advogados ou nas profissões antigas deles. Se é que iam, né? Já roubavam naquela época em outros termos e de outras pessoas em outras modalidades. Mas quem é ladrão é o pior tipo de criminoso que existe, é o ladrão. Pega um assassino, defende bandido, defende assassino. Eles, o ato de matar, hoje não, né? Mas no tempo que eu advogava, até 10 anos atrás, o ato de matar era uma coisa assim, ó, completamente justificável na 99% das vezes. A não ser que o indivíduo seja louco, seja um psicopata. Louco e psicopata não é a mesma coisa, né? Pode ser um ou outro. E seja um serial killer e que ande por aí matando muita gente. Porque senão o homem em si, o homem, mulher, o gênero, só mata por legítima defesa ou por uma outra situação que o coloca nessa falta de sorte, que a maioria é matador ocasional, a maioria dos réus que iam a júri, e eu fiz centenas de júris, a maioria é criminoso de ocasião. Quer dizer, matou para se defender, matou para defender outro, ou matou por engano, ou estava se defendendo de um e matou outro que não tinha nada a ver com a história. Nem feminicídio não havia muito naquela época. Eu me lembro assim, ó, cada homem que matou uma mulher, naquela época, eu fiz alguns júris assim, mas tinha também um número mais ou menos igual de mulher que matava homem. Também eu defendi. Então vocês vejam que hoje é diferente. Hoje, já quando eu ainda estava advogando, aparecia um garoto com 18, 19, 20, 21 anos, mais de 18, é claro, né? E que já tinha matado 5, 6, 8. Umas coisas assim, ó, completamente fora do contexto, fora do social, fora do costumeiro. Mas acabou se tornando o costume. Então, quando a gente ia defender alguém, digamos, um exemplo, da Restinga, podia ser um cidadão bom, mas ele ia ser julgado assim, ó, com muito rigor. Mas se ele não fosse um cidadão bom, se ele fosse um jovem usuário e também traficantezinho pequeno, não precisava ser grande traficante, já era julgado com toda a vontade do mundo, já deixavam ele mais tempo na cadeia, melhor, era um que ficava longe. Só que hoje não adianta mais, nem isso. Eles não ficam mais na cadeia e eles não ficam mais, não respondem mais pelos crimes que cometem. Então, nem vou repetir aqui porque já está no fim do meu tempo e eu acho isso no fim do meu tempo aqui hoje. E agora? Mas eu lembrei da canção Veterano. Está chegando meu tempo. Bom,
Então, o que eu tinha para dizer sobre esse assunto aí, da, do, 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 da CPM, CPMI, eu vou voltar muitas vezes, é claro, porque isso aí é uma novela, né? E já está combinado que tem que terminar em pizza. A nossa única esperança é que não termine em pizza. Se não terminar em pizza do Xandão, nada mais vai terminar em pizza no Brasil. Vocês viram como isso é importante? Deus faz as coisas, escreve certo por linhas tortas. O Xandão tinha que responder um crime. Mas não aqui no Brasil, porque aquele ali já cometeu N crimes e não responde. Por nenhum. Nem os coleguinhas dele, os capa-pretas. Né? Mas ele cometeu um crime lá no outro país. Ele se viu tão poderoso. E ele não escolheu uma Nicarágua da vida, uma Venezuela, né? Um país pequeno, insignificante. Ele se achou tão poderoso, mas tão fofo, né? Ah, vou cometer um crime lá nos Estados Unidos. Lá é que nem aqui, lá no nosso quintal. Se ferrou. Eu tenho ataques de riso cada vez que eu me lembro disso. Que ele está respondendo um crime e não é nem aqui onde eles destruíram as leis. Por enquanto. Então, estão jogadas em um canto qualquer, mas elas ressuscitarão com toda a força, inclusive a Constituição, que eu vivo dizendo isso, que não é das melhores, mas é a que temos, e até que nós possamos, através de uma nova Assembleia Nacional Constituinte, trocá-la, é essa que nós temos, que nós tínhamos, que por enquanto ela está desaparecida, mas vai ressuscitar. Vai ser como Lázaro. Cristo vai ressuscitar a nossa Constituição. E não falta muito tempo. Isso é muito bom. Isso soa muito bem. Então agora a gente vai assistir de camarote. Vamos comprar pipoca, como diz a Bárbara. Vamos sentar com a pipoca e com água, com refrigerante, com suco, sei lá com o quê. E vamos acompanhar esse julgamento do Xandão. Vamos acompanhar essa CPI que está destinada a não ter aquele mesmo final triste de virar pizza. E vamos esperar também que essa guerra acabe logo, porque parece que o chefão, aquele que tem 88 anos, Khomeini, Khomeini, ele está meio fora da casinha, e tanto que ele gravou aquele vídeo, né, que já foi gravado lá no buraco onde ele está agora, porque ele está lá muito escondido, num lugar muito profundo, para não ser encontrado. Mas só que o Mossad já descobriu onde ele está. E a hora que quiserem, acabam com ele cirurgicamente também. Um bandido a menos na face da terra, um ditador a menos na face da terra, um abusador dos seus patriotas, seus compatriotas e de outros cidadãos do mundo, como ele tem sido, um bandido. Desde 79 eles estão massacrando. E vocês vejam, né, vocês estão sabendo também, que as moças lá no Irã já estão tirando os véus, já estão fazendo uma bagunça, estão sentindo o cheiro da liberdade. Até por isso, é preciso que Israel, por nós também, e por eles, por nós, e pela humanidade, é preciso que eles ganhem essa guerra. Mas se houver alguma coisa que não dê certo, esse pessoal que agora está vibrando, que está torcendo, que está tentando fugir, ou que estão fugindo já, esse pessoal vai se dar muito mal. Então essa guerra tem que terminar rápido e de maneira assim, ó, como Israel está fazendo, não está destruindo o povo iraniano que ele admira e gosta. Ele está destruindo os bandidos iranianos. É isso que Israel está fazendo. Porque Deus é Pai. E Deus os protege como protege a todos nós. E eu digo para vocês que o tempo hoje passou muito rápido. Mas amanhã tem mais, se Deus quiser. E aí a gente vai falar nessas outras cositas que estão começando a ficar muito gostosas de serem assistidas daqui para frente, sem chorar, sem roer até o cotovelo de desespero. Não, agora nós vamos comer uma pipoquinha e vendo eles se ferrarem. E eles vão se ferrar, porque Deus é Pai. Eu amo vocês. Até amanhã.